Olá pessoal, tudo bem? Professor Sérgio, então aqui mais uma vez com vocês hoje para mais um dia de aula de saúde mental. Tá, pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema bastante comum também no nosso meio, não só no meio da área da saúde, mas também, pessoal, no meio das informações, né? Do mundo digital aí, do meio de televisão, de internet, de notícias, né? Eu garanto, pessoal, que todos os dias, quando a gente abre alguma notícia na internet, a gente vai ouvir falar sobre esse transtorno, tá? Pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a depressão, tá? Pessoal, eu acho assim que quase todas as pessoas ou já conhece alguém que teve depressão, né? Ou então, muitas vezes até já teve alguns quadros depressivos. Tá, porém, pessoal, nós profissionais da área de saúde, a gente tem que saber entender o que é depressão, né? E o que é apenas alguns dias de tristeza ou luto ou alguma coisa que acaba fazendo com que a gente confunda certas situações com depressão e às vezes fazendo até mesmo um tratamento errôneo desses sintomas, tá? Então, pessoal, em primeiro lugar, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a depressão. A depressão, pessoal, nada mais é do que um sentimento excessivo de tristeza, desânimo, fadiga excessiva. O que é fadiga excessiva, professor? Cansaço físico, cansaço mental, a pessoa não tem disposição para nada, né? Também, pessoal, a depressão nada mais é do que a falta de interesse por aquelas coisas que antigamente para ela era prazerosa. Né? Imagina só uma pessoa que ele tinha muito prazer em ir à academia e de repente ele perde esse prazer, né? Ou então uma pessoa que ele tinha um prazer enorme em se arrumar, uma mulher que ela tinha um prazer em ir no salão de cabeleireiro, arrumar o seu cabelo, utilizar maquiagem, usar perfumes e de repente essa mulher ela parece que perde o brilho. Na verdade, pessoal, a depressão ela faz com que a pessoa perca o sentido da vida, né? A pessoa ele começa a entrar em um poço que ele não consegue ver mais o saída, né? Ele consegue somente enxergar para baixo. Ele começa a se desvalorizar, né? Ele começa a ter sentimentos de culpa, começa a ter sentimentos de inutilidade, né? Ele começa a pensar, puxa vida, mas eu não tenho valor nenhum, não tenho, né, não tenho nada que eu possa fazer por alguém, eu acho que eu estou perdendo tempo aqui. Pessoal, essa enfermidade, essa depressão, ela pode trazer aí inúmeros problemas para a saúde, né, do ser humano, dessa pessoa que está cometida dessa doença. Quais os problemas mais graves, pessoal, que a depressão ela traz? Em primeiro lugar, a depressão ela vem trazer aí insônia, né? O paciente ele não tem sono de jeito nenhum, ou também ele pode trazer sono excessivo. Existem algumas pessoas em quadros depressivos que eles querem dormir o dia inteiro, né? Existe também, pessoal, outro problema que é a depressão, ela pode vir trazer aí para o paciente acometido dessa enfermidade, são os pensamentos suicidas, né? Inclusive, muitas pessoas com depressão acabam atentando contra a sua própria vida, né? Pessoas que eles perdem o sentimento de prazer da vida, perdem aí a vontade de viver, né? A vontade, por exemplo, de conseguir conquistar alguma coisa. Tá, eu falei para vocês que tem que saber diferenciar depressão e de outros quadros que podem imitar a depressão. Quais outros quadros, professor, que pode imitar a depressão? Um dos quadros que pode imitar a depressão é problemas na tireoide. Por quê? Porque o problema da tireoide ela vai trazer quase os mesmos sintomas de uma pessoa que está com depressão. Ele vai ter fadiga excessiva, cansaço, perda de apetite ou então ganho de apetite, né? Ele pode perder peso ou pode ganhar peso demais, que é também os mesmos sintomas do quadro depressivo. O que o profissional ele deve fazer, pessoal? Primeiro, ele deve tentar descartar, né, o problema, por exemplo, com a tireoide, né? E aí sim começar a analisar os dados que o próprio paciente vai passando para ele, tá?
Um quadro, pessoal, depressivo, mesmo que seja em grau leve, ele deve ser diagnosticado por pelo menos 2 semanas de tristeza excessiva, né, com a falta de ânimo. Imagine só, falta de perspectiva de vida, essa é a palavra correta que devemos utilizar. Imagine só uma pessoa que ele era uma pessoa que ele pensava, eu vou terminar os meus estudos, eu vou começar a trabalhar, vou fazer um concurso público e de repente essa pessoa ele perde essa perspectiva. Ele começa a pensar assim, mas eu acho que não adianta nada eu terminar esse curso, acho que eu tô perdendo tempo aqui, acho que eu tô perdendo tempo assistindo essas aulas, eu acho que eu não presto para nada, eu acho que eu nunca vou conseguir trabalhar, nunca vou conseguir ajudar alguém, né? Esse, desde que tem uma persistência de mais de 2 semanas, é um diagnóstico já aí de um quadro depressivo, tá bom, pessoal? E assim, infelizmente, o que que acontece? A depressão, ela é muito ridicularizada, né? As pessoas eles começam a dizer, mas porque o cara diz que qualquer coisinha tem depressão e não sei o que, é nada, é sem vergonhice, é falta de Deus, é um espírito que pegou essa pessoa, é o demônio que pegou essa pessoa. Na verdade, pessoal, não, tá? A depressão é uma doença real que existe, né? Que ela vai mexer aí com algumas disfunções dos nossos neurônios, né? Fazendo com que a gente tenha esses sentimentos, né? Esses sentimentos ruins, esses sentimentos aí de culpa, sentimento de desânimo, essa falta de vontade de vencer na vida ou de continuar aí a nossa jornada que a gente tem aqui na Terra, né? Pessoal, e a gente também tem que tomar cuidado para não confundir alguns quadros com depressão, de alguns quadros de luto. Né? Imagine só que você perde o ente querido. Né? Quando você perde o ente querido, é normal que você tenha algum tempo, alguns meses, né? Aí de depressão, onde você. De depressão não, de sentimento de tristeza, onde você está perdendo a vontade de passear, a vontade ali de fazer alguma coisa, porque você não tem mais aquela pessoa que você amava e que estava do seu lado, tá? Porém, pessoal, o que que acontece? O luto, a tristeza, ela vem, porém com alguns pensamentos de coisas boas que aquela pessoa que faleceu nos trouxe. Né? Imagina só que a minha avó faleceu, né? E aí eu tenho uma tristeza muito grande porque ela faleceu já há muitos anos, mas eu ainda lembro dela todos os dias e fico triste por lembrar dela. Porém, eu começo a lembrar das coisas boas que eu vivi com ela. Eu fui numa festa junto com a minha avó, eu levei ela para passear. Ela fazia alguma coisa que eu gostava, a gente conversava bastante. Então, assim, esse aí é o sentimento de luto. Já no sentimento depressivo, a pessoa ele não tem mais esse pensamento de coisas boas que aconteceu. Né? O pensamento dele é só de coisas ruins, né? Só de sentimentos que não levam ele a lugar algum. Tá bom? Pessoal, e por que que a pessoa ele adquire a depressão? Tá, existe um fator genético, né, que pode aí também trazer a pessoa a ter depressão, né, vem aí já no nosso fator genético, já vem aí essa predisposição a desenvolver a depressão. Existe um estudo, pessoal, que diz assim, que em irmãos gêmeos, que se tiver um irmão gêmeos que teve depressão, existe até 70% de chance do outro desenvolver depressão em algum tempo da sua vida. Né? Então, assim, pessoal, a depressão ela deve ser cuidada, deve ser tratada, e nós, os profissionais da área de saúde, devem ter assim um olhar diferenciado para pessoas que reclamam de alguns sintomas e às vezes nem essa pessoa sabe que está em um quadro depressivo, porque às vezes ele não aceita isso, né? Principalmente pessoas que estão ligadas, às vezes, à religiosidade, alguma coisa assim que faz com que ele se saia perto das pessoas, do seu convívio, como alguém tomado por algum espírito, algum castigo, né? Infelizmente é o que acontece muito, tá bom?
Pessoal, a gente também, uma das outras causas que pode levar um paciente à depressão é o uso e abuso de drogas, tá? Tanto drogas lícitas como ilícitas, né? Exemplo de álcool, exemplo de outros tipos aí de drogas químicas, né? Ela pode também levar esse paciente a desenvolver um quadro grave de depressão, tá bom? Ou então traumas, né, psicológicos ou traumas mesmo aí de físicos, né? Imagina só uma pessoa que ele teve um acidente, ele caiu de cima de um prédio onde ele trabalhava e ele ficou debilitado por algum tempo, ele pode desenvolver um quadro depressivo, pois ele saiu da rotina que ele vivia. Né? Outra coisa também, pessoal, a pessoa idoso, ele tem assim uma grande probabilidade de desenvolver a depressão. Por quê? Ele começa a não se aceitar como inútil. Ele começa a se sentir, por exemplo, uma pessoa inútil, uma pessoa que, porque antes eu precisava comprar alguma coisa no mercado, eu ia sozinho, antes eu precisava ir no banco, eu ia sozinho, antes eu dirigia sozinho, antes eu tomava banho sozinho, agora não. A idade chegou, não consigo fazer mais nada, a melhor coisa a fazer é morrer, porque eu não tenho mais perspectiva de vida nenhuma, tá? Então, assim, esse quadro também faz com que o paciente idoso ele desenvolva depressão, né? Outra coisa também, pessoal, que pode fazer com que desenvolva aí a depressão é um trauma psicológico, né? Por exemplo, uma pessoa que se separou do namorado ou da namorada e ficou muito triste e por isso ele desenvolveu uma depressão. Existe a tristeza que é de alguns dias, né? Eu fiquei triste porque larguei do namorado, larguei da namorada, fiquei triste em uma semana e na próxima semana já estava no bailão de novo aí, aproveitando a vida, né? Então, assim, essa pessoa ele não teve depressão de uma semana, né? Ele teve um quadro de tristeza por ter perdido aquela pessoa, né, que ele estava junto. Já uma pessoa que desenvolve uma depressão, às vezes, pela perca, por exemplo, desse parceiro, né, do final do relacionamento, ele vai ficar por várias semanas, ou até mesmo meses, ou anos, aí com esse sentimento de tristeza, de inutilidade, né, sentimento de morte, né, que a melhor coisa que ele deve fazer é morrer, porque ele não tem valor nenhum, né. Pessoal, outra coisa também que pode trazer a depressão na vida dos pacientes, na nossa vida assim, em geral, é o excesso de trabalho, né? A pessoa que ele começa a se estressar demais com aquilo que ele faz, ou às vezes ele não é feliz com o trabalho dele, né? Ele começa a ter quadros depressivos, pois ele faz aquilo dali apenas para poder garantir o sustento dele, não com prazer. Um exemplo, por exemplo, posso até usar o meu exemplo, né? Hoje eu posso dizer assim, que eu sou realizado fazendo o que eu faço, né? Por mais que pode ser que eu não tenha uma boa recompensa financeira e preciso fazer outros trabalhos para poder complementar a minha renda, mas eu sou extremamente feliz fazendo o que eu faço, dando aula, né? Ensinando as pessoas o pouco que eu sei, né? Então, assim, eu por mais que não, né, não tenha esse reconhecimento que às vezes, né, supriria toda a minha necessidade, mas é algo que me deixa assim fascinado, pois é uma coisa que eu descobri que eu gosto de fazer, né, e tem me deixado feliz isso. Então, pessoal, assim, a gente tem que fazer aquilo que a gente goste, né? Por mais que às vezes precise complementar com outra coisa, mas você tem que buscar sempre se aperfeiçoar naquilo que você gosta, tá? Outra coisa, pessoal, também que pode trazer aí um quadro depressivo é a descoberta de alguma doença, né? Um paciente, por exemplo, que ele está bem, de repente ele descobre que tem um câncer e ele já começa a colocar na cabeça que ele vai morrer, que o tempo de vida dele é pouco, ele pode também desenvolver aí depressão, né? Pessoal, também pessoas que têm problemas financeiros desenvolvem depressão por não conseguir lidar com aquele impacto, né, de cobranças ou de dívidas que está passando, ele pode desenvolver a depressão e assim, é muito comum a gente ouvir dizer de pessoas que eram empresários e tinham aí condições financeiras boas e de repente eles começaram a perder aí nos negócios e depois entraram em quadros depressivos e acabaram tirando até mesmo a própria vida, né?
Pessoal, também eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre o que nós devemos fazer para orientar uma pessoa que está em um quadro depressivo, né? O que esse paciente ele pode fazer para poder tratar essa depressão? Tá, a primeira coisa, pessoal, o paciente ele tem que aceitar que ele não está bem, né? Após ele conseguir fazer a aceitação que ele não está bem e que ele precisa de ajuda, o que vai acontecer? Esse paciente ele vai conseguir então buscar, né, um tratamento eficaz para essa doença, né? Existe, pessoal, vários tipos de tratamento, tá? O primeiro que vem na nossa mente é o tratamento medicamentoso, né? Mas é lógico, ele é muito eficaz. Uma das medicações que é utilizada é o Rivotril, sertralina, né? Que faz com que a pessoa ele tenha ali uma modificação no seu senso de humor novamente, né? No seu senso de perspectiva de vida, né? Essas medicações elas agem aí fazendo com que o paciente ele saia desses quadros depressivos, tá? Existe também, pessoal, para pessoas que em estados mais graves, o tratamento com eletrochoque. Como que funciona o tratamento com eletrochoque? O tratamento com eletrochoque para pessoas que têm quadros graves de depressão e que outros tratamentos não funcionaram, consiste, pessoal, em fazer o quê? O paciente ele chega ali numa unidade de saúde onde já está marcado para ele realizar ali o eletrochoque. Esse paciente ele é sedado, né? Tem ali então o acompanhamento do médico, psiquiatra, tem o acompanhamento do médico anestesista, né? E ali são instalados eletrodos na cabeça desse paciente e é passado ondas elétricas pelo cérebro desse paciente. Esse, pessoal, tratamento é desde o ano de 1940. Porém, assim, hoje em dia esse tratamento ele foi feito estudos, né? Com que foi conseguido comprovar aí que esse tratamento é eficaz, porém de maneira, né, controlada, porque antigamente eles davam choque nos pacientes que chegava até morrer a pessoa por eles não terem esse estudo de maneira assim mais aprofundada. Hoje não, hoje tem um controle, né? Então assim, esse controle dessas ondas elétricas que passa pelo cérebro desse nosso paciente, ela faz com que não tenha efeitos colaterais graves, né? Que é o que acontecia antigamente. Muitas pessoas eles tinham lesões dos seus neurônios e faziam com que a pessoa tivesse efeitos colaterais gravíssimos, né? Pelo tratamento com eletrochoque. Tá? E existe também, pessoal, o tratamento terapêutico, que funciona para pessoas que às vezes não querem utilizar as medicações e que está no estado leve de depressão, né, inicial. Como que funciona, pessoal, o tratamento terapêutico? O tratamento terapêutico ele pode ser feito de forma individual ou então de forma conjunta com a família da pessoa, tá? Mas como que é isso, professor? Como é que o terapeuta ele vai tratar uma depressão nesse paciente? Ele vai tratar, pessoal, fazendo com que a pessoa consiga resolver os seus conflitos internos, né? Imagina só uma pessoa que ele desenvolveu depressão porque o marido largou, então a mulher largou dele. Né? Então, largou dessa pessoa, né? Então, assim, o terapeuta vai fazer com que essa pessoa comece a tentar resolver os seus problemas internos e o terapeuta vai estar ali auxiliando ele a buscar uma alternativa para poder novamente ver que a vida dele não acabou, né? E que existe sim possibilidade dele conseguir viver, dele conseguir partir para outra, se ele resolver casar de novo, ou então ficar solteiro mesmo, curtir a vida, mas o terapeuta tenta auxiliar ele a ele mesmo resolver o seu problema, né, seus conflitos internos, né, e fazer então com que ele possa ter uma melhora do seu quadro depressivo, né. Pessoal, segundo alguns estudos da Organização Mundial da Saúde, diz assim que só no Brasil 5,8% da população brasileira desenvolve depressão. Sabe que número que é isso?
11,5 milhões de pacientes depressivos somente no Brasil. É muita gente, pessoal, muita gente. Assim, voltando um pouquinho das causas da depressão, tem uma causa que eu gostaria também de falar para vocês que desenvolve depressão. Então, assim, eu sei que é uma coisa assim que, infelizmente, todos nós estamos sujeitos a isso, né? E que utilizamos, né? Às vezes de forma até errada. Mas uma das causas que mais tem desenvolvido depressão ultimamente, tanto em jovens, adolescentes ou adultos, é o uso excessivo das redes sociais, de internet, de jogos, né? Isso aí tem feito, pessoal, com que a pessoa desenvolva quadros terríveis de depressão. E é uma situação depois difícil de conseguir reverter aí, tá? Porque às vezes a pessoa acaba não se abrindo, né? Se vocês olharem, vocês vão poder observar que tem pessoas que ficam jogando 12 horas, 13 horas, ou então que ficam mexendo no celular, redes sociais, ficam fazendo alguma coisa no celular por horas e horas e acaba até mesmo perdendo sono, ou então perdendo aí a sua perspectiva de vida, porque eles mudam, né, a sua vida física, né, para uma vida aí virtual, né, e faz com que essa pessoa ele possa desenvolver a depressão através disso, tá bom? Pessoal, então assim, nós profissionais da área de saúde, os técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, temos que prestar bastante atenção nisso, até mesmo na hora de fazer orientações, tá? Existem pessoas às vezes que chegam nas unidades básicas aí de saúde, ou mesmo em hospital, pessoas que já tentaram suicídio, ou pessoas que, jovens, às vezes, que relatam alguns desses sintomas, e às vezes passa despercebido pelos profissionais da área de saúde. Por quê? Porque o profissional da área de saúde ele começa a imaginar: ah, não, isso é frescura dele. Ah, um rapaz novo, bonito, a moça linda dessa aí, com depressão, isso é para chamar atenção, que não sei o quê. Então, assim, na verdade, nós não podemos julgar as pessoas, nós temos que tentar auxiliar, né, para tentar fazer um diagnóstico, né, e preciso, e para que esse diagnóstico, se positivo, ser tratado esse paciente de forma correta, né? E isso aí, dependendo depois da escolha do médico psiquiatra, tanto medicamentoso ou então tratamento com as terapias, né? Ou às vezes com a associação dos dois, também é muito eficaz nos casos de depressão, para poder resolver o problema desses nossos pacientes aí, tá bom? Então, pessoal, nunca vamos esquecer que nem tudo é depressão, né? E também não vamos esquecer que aquilo que às vezes parece não ser depressão pode ser, né? E pode levar aí esse paciente a pensamentos suicidas e até mesmo o cometer o suicídio, né? Acho que eu já falei para vocês em alguma aula, não sei, sobre suicídio, mas depois a gente vai conversar também sobre isso. É uma causa, uma parte bastante comum que pode acontecer aí com os pacientes que desenvolvem a depressão, né? Ele fica tão triste que ele quer acabar com aquele sofrimento, né? Quando ele quer acabar com aquele sofrimento, ele acaba atentando contra a sua própria vida, né? Pessoal, assim, orientações, a gente não deve tentar falar para o pessoal: ah, eu sei o que você está passando, coloque Deus no seu coração, que não sei o que. Eu acredito, pessoal, em Deus, vocês sabem que eu sou uma pessoa evangélica, né? Mas assim, eu acredito que Deus, ele permitiu, né, com que o ser humano estudasse, né, esses quadros patológicos, né, para poder também auxiliar ele no tratamento dessas pessoas que desenvolvem as doenças, né? Então, assim, temos que acreditar em Deus, mas também acreditar que devemos sempre procurar correr atrás daquilo que Deus permitiu com que a ciência desenvolvesse para nosso benefício, tá bom? Pessoal, então nós profissionais da área de saúde não vamos julgar as pessoas, né, que estão aí com quadros depressivos, né, não vamos subestimar as pessoas que às vezes tentam suicídio, né, e não vamos falar assim: ah, mas viu, o seu problema é difícil, mas o meu também é muito difícil, ou então, ah, eu conheço alguém que tem um problema pior que o seu, viu, isso aí não resolve. Por quê?
Cada pessoa ele tem um nível do sentimento da sua dor. Às vezes, por exemplo, para mim, morder a minha língua dói. Se eu conseguisse marcar, por exemplo, números, dói em número 4, um exemplo. Mas às vezes para alguém já dói em número 10, número 20, né? Então, assim, por isso que a gente não pode querer comparar a dor das pessoas com a nossa dor ou com a dor de outras pessoas, né? Não deve existir aí essa correlação entre um caso e outro, porque todos os seres humanos são seres individuais, né, seres com pensamentos individuais, e não existe gêmeos de pensamento ou gêmeos de sentimento, né? Então, assim, a gente tem que se atentar quanto a isso, tá bom? Pessoal, devemos sempre então procurar apoiar essas pessoas, a ajudar eles a tentar resolver o seu problema, né? Porque assim, se eles conseguirem descobrir o porquê eles foram levados a quadros de depressão, né? Eles podem, desde que queiram, né, buscar um auxílio aí para poder tentar resolver esse problema que levou eles a esse quadro depressivo.